Eu quero chamar aqui o casal Igor e Fernanda. Eles vão nos abençoar com a palavra de Deus nessa noite, compartilhada pelo seu testemunho de vida. Tudo bem, né, meus irmãos? Deixa eu só ler um versículo antes de vocês falarem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, e depois 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, nós temos a seguinte palavra: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, a mensagem que nós vamos ouvir agora, ela desafia toda a lógica humana. E assim é a essência do Evangelho. O Evangelho não é o que eu gosto de ouvir. O Evangelho não é o que eu quero ouvir. O Evangelho não é aquilo que é normal, odierno, comum. O Evangelho nos leva a caminhar na contramão da história, sempre, com uma mensagem que desafia o bom senso da sociedade. Nós vamos ouvir este casal como um exemplo vivo, encarnado, da graça do Senhor Jesus. Graça esta que eu preciso, que você precisa, de forma abundante, sobre sua vida, sobre a minha vida. Meus irmãos. Boa noite, graça e paz, amém? É com muita alegria que estamos mais uma vez à casa, memorial. Sou Igor, esposa Fernanda, e trazemos um saudoso abraço da nossa igreja PPF. Eu fiquei sabendo ontem que um dos grandes presentes que nós temos na nossa igreja tem o dedo do pastor Júlio. Então o pastor Zé está na nossa cidade, graças ao pastor Júlio. Muito obrigado por isso também, viu? Além da sua amizade. Bem, estamos aqui nessa noite para realmente falar da graça de Deus, daquilo que Deus fez. É algo nada mais que gratificante. De saber que a graça não é simplesmente a que está escrita dizendo que seremos salvos pela graça. Mas é saber que essa graça também é em vida. Todos os dias, o amor e a misericórdia do Senhor vem se renovando sobre cada um de nós. Eu queria começar a nossa palavra convidando os homens casados a apontar com suas mãos. Homens casados. Fiquem atentos. Olhem para mim. O sucesso e o fracasso do seu lar está em suas mãos. Quando a Bíblia diz que nós somos o cabeça do lar, não é o cabeça, a força para pisar ou machucar, não. Para conduzir, para liderar. Então, enquanto a igreja, nesse momento eu convido a fechar os olhos e orar, eu queria convidar esses homens casados a refletir também nessas palavras que serão oradas. Pai, em nome de Jesus, reconheço que tenho errado e cometido pecados. E por isso eu peço o teu perdão. Tenho pedido e recebido o seu perdão. E é neste momento, rejeito qualquer atitude de autopiedade por tê-los praticado. Eu rejeito a condenação de Satanás e dos outros em relação a isso. Agradeço-te porque estão cobertos pelo sangue de Jesus e foram apagados para sempre. Aceito a responsabilidade por mim mesmo, pela minha situação, pela minha família e pela forma que estão hoje. E faço o compromisso de transformar-me na pessoa que solucione problemas e que não seja parte deles.
por aquelas coisas, Senhor, que eu não posso resolver. Eu peço-te que tu as cubras com a tua graça e misericórdia e livra-me e a minha família. Dou a ti a glória antecipadamente, pela mudança completa em minha vida. Amém e amém. Muitos nos perguntam, por que testemunhar uma história polêmica, grave? Sabemos que o pecado não tem tamanho, mas suas consequências são graves. E essa semana, na sexta-feira, aconteceu algo que machucou muito o meu coração. Existe um aplicativo de celular que hoje facilita a comunicação, criando grupos, as pessoas vão se falando. E foi criado um grupo de colegas que serviram o exército comigo, em 2000. E um desses colegas, mora no interior de Minas, em Araçuaí, perguntou como eu estava fazendo depois desses 15 anos. Eu falei sobre minha família, sobre meus filhos, sobre minha formação. E nós estávamos nos programando para no final do ano encontrar toda essa turma em Teoflotone, onde nós servimos a escola militar. E na sexta-feira, no intervalo do almoço, eu estava na reunião numa companhia, Tabatã, e no grupo chegou a mensagem que existia um grave acidente na estrada entre Araçuaí e Diamantina, na sexta-feira. 2 ônibus se colidiram e nesse acidente morreram 2 pessoas. E uma dessas pessoas que faleceram era um filho que estava saindo de Araçuaí para buscar a sua mãe em Diamantina, que tinha recebido alta. Naquele momento, a minha dor não era apenas por ter perdido um colega que há 15 anos eu não via. Ficamos 1 ano no exército. Mas a minha dor naquela hora, a minha lamentação foi: eu não falei Cristo para ele. Essa foi a minha maior dor. Naquele momento, me restava foi publicar um áudio ao grupo, a Deus que suportasse a família, dizendo que nós devíamos estar atentos à nossa vida com Deus. Talvez essa mente pode abençoar os outros 49 do grupo, mas aquele 50º, talvez, vocês, o Senhor aqui sabe, mas eu perdi essa oportunidade. Só que hoje, nós não perderemos a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus fez no nosso casamento e, de repente, aí na cadeira, ou talvez aquele que vê via web, esteja passando também uma grande crise no seu casamento, uma grande dificuldade, talvez tenha a oportunidade de, através desse compartilhamento, encontrar esperança, encontrar encorajamento e realmente lutar pela sua família. Talvez não com um problema tão grave quanto ao nosso. Às vezes até mesmo a toalha molhada, às vezes futebol, às vezes outras prioridades, talvez problemas tão pequenos que têm causado problemas tão grandes e têm levado muitas pessoas a procurar o divórcio. A maioria das pessoas não acreditam muito no perdão. E principalmente se no casamento ele foi atingido por um adultério. Como confiar de novo? Como ter essa relação restaurada se um pacto, se um elo de confiança ali foi quebrado por meio do adultério? E realmente é difícil pensar como pode ser de novo. Porque na verdade não pode existir de novo. Nós precisamos entender que Jesus precisa entrar e transformar tudo. Uma verdadeira metanoia. E não sendo redundante no fato de transformar, mas transformar em algo novo. Em algo diferente do que foi. Nós ouvimos aqui um relato, um convite para participarmos de um incentivo a lutarmos contra a corrupção. Existem crimes hediondos, não existem? Como estupro, o assalto e a execução daquela pessoa que foi assaltada. E nós, como cristãos, acreditamos que se aquele indivíduo reconhecer o seu pecado, se arrepender, abandonar esse pecado e aceitar a Cristo como seu fiel e suficiente Salvador,
pode acontecer com ele? Ele vai ser, não escutei a igreja, ele vai ser salvo, não é isso? Nós não cremos nisso? Alguém que vai assaltar e dá um tiro no outro e tira a vida do outro, ele pode ser salvo. Então, se Cristo pode fazer isso numa situação tão hedionda, será que é mais fácil Deus salvar um pecador do que restaurar um casamento? Então, nessa noite, a nossa reflexão é essa. Se Deus pode salvar uma pessoa que pode cometer um ato tão grave, por que ela não pode salvar? Por que ele não pode salvar um casamento? E nós temos perdido a oportunidade de verdadeiramente ter em nosso casamento o Canaã, a terra prometida, a terra que foi separada para as promessas. E em 1 Coríntios 10, 6 diz o seguinte, olha que coisa simples. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui nós temos 5 pecados que eu pratiquei. E graças a esses 5 pecados, por minhas mãos, eu consegui destruir meu casamento. Cobiça. Quando nós falamos em cobiça, nós pensamos em Sansão, em Davi que foi ali naquela janela, na hora errada, no lugar errado, desejou a mulher do próximo. Mas eu quero trazer a cobiça na sua interpretação de que a cobiça talvez seja um dos atos mais egoístas que o indivíduo pode ter. Porque o amor próprio de Deus, que vem de Deus, ele mais doa do que recebe. Não é verdade? O amor verdadeiro, aquele que nós tanto aprendemos, quando nós tanto buscamos, como a irmã falou aqui, de ir a um bairro e praticar amor. Porque essa doação de ir fazer o social nada mais é que dedicar amor ao outro. E a cobiça é diferente. Enquanto o amor dá, a cobiça mete a mão e toma. E por muito tempo eu comecei a deixar a cobiça alimentar aquilo que mais mexe com a vaidade do homem, o seu ego. Deus começou a me permitir, com pouca idade, alcançar alguns degraus profissionais, como estágio, um excelente estágio, depois um excelente trabalho, alguns reconhecimentos pelo trabalho, e isso foi alimentando meu ego. E de repente, em meio à crise, eu chego para a Fernanda e falo, olha, eu quero ser feliz, e com você não está dando, mas eu preciso ser feliz. Idolatria. Palavrinha que nós aprendemos na escola bíblica dominical quando criança, que nós não devemos adorar imagens e tudo, e nós nos prendemos a isso. E na verdade, a idolatria pode ser o seu trabalho, o seu hobby, a sua busca por uma popularidade, os seus estudos, a vaidade em querer ter um MBA, querer ter um mestrado, um doutorado, não só para poder abençoar, mas para dizer, eu sou doutor. E por muitos anos, até 2012, eu idolatrei o meu trabalho. Trouxe excelentes frutos profissionais, mas de brinde, de bônus, trouxe a destruição do meu lar. E quando eu falo que a idolatria ao trabalho arrebentou com o meu casamento, eu quero dizer o seguinte, nós devemos trabalhar, fazer o nosso melhor. Eu não sou contra o trabalho não, pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho não pode, em momento algum, estar em primeiro lugar em nossas prioridades. A imoralidade. Falei alguns minutos atrás que um aplicativo de celular que integra pessoas, ele também tem o poder de destruir nossos valores.
Recentemente, quando se criou alguns grupos que eu participo de ciclismo, eu tive algumas discussões fortes, e até mesmo nesse do Exército, quando alguns começaram a injetar os vídeos imorais. E parece um vírus, parece que o indivíduo ele sente a necessidade de mandar mais, mandar mais, mandar mais. E eu discutindo ali, nesse grupo, eu discuti dizendo o seguinte, que aquilo só estaria prejudicando o grupo. Porque já existem matérias em um grande site de notícias, talvez o maior do nosso país, até mesmo como sua rede de televisão, e lá tem uma matéria clara sobre os danos que a pornografia causa ao cérebro humano. Ela consegue ativar uma parte do cérebro como o tóxico, como o crack. Por isso as pessoas veem um vídeo uma vez, veem duas, veem três, e quando elas pensam que não, estão dependentes. Às vezes até para poder ter relação com a sua esposa, o indivíduo se sente dependente de ser motivado por aqueles vídeos imorais. E hoje a alternativa que alguns grupos encontram é, então foi o seguinte, no grupo que esses crentes estão, nós não colocamos, mas vamos criar um só para isso. E criam seus grupos só para isso. Então, nós tivemos a oportunidade, no mínimo 30 dias atrás, com um amigo e pastor Isidoro, que reside nos Estados Unidos, e ele na sua palestra, trazendo os malefícios da pornografia na mente humana, principalmente do homem casado, e ele pôde nos trazer informação que, pasmem, já existe nos Estados Unidos uma clínica que tratam dependentes de pornografia. Então, é o vídeo que vai uma vez, o cara, não, você é bobo, eu vou assistir isso. E eu por muito tempo, na época eu não tinha essas redes sociais todas, era por e-mail, e eu tinha um amigo em Minas que ele tinha uma rede de amigos e mandava, e eu falava assim, não, eu vou ver esse vídeo, eu vou ver esse PowerPoint aqui, eu não estou buscando isso. Chegou aqui, eu vou ver. Eu vejo, apago e segue a vida. Quando pensava que não, eu estava ali, viciado, querendo ver mais e-mails desse amigo e deturpando a imagem da minha esposa. Ele vê ali, ele deseja ali uma morena e é casado com uma loura. Ele deseja uma loura ali e é casado com uma morena. E ele vai deturpando a imagem sagrada da sua esposa. E por último, penúltimo, como diz o texto, pôr o Senhor à prova. Nada mais é que pedir a Deus que abençoe, que faça algo contrário à sua vontade. Eu orei pedindo a Deus pelo divórcio. E esse divórcio foi pago aos advogados, nunca saiu. Eu pedi a Deus uma oportunidade de uma nova família. E não aconteceu. É muito claro em Malaquias. Deus odeia divórcio. E por último, a murmuração. Nós temos murmurado demais, reclamado demais. Sabe um grande pecado para nós, homens casados, que devíamos estar protegendo nosso lar? Murmurar da minha esposa para um colega de trabalho. Poxa, minha esposa não gosta que eu torça para esse time. Minha esposa não gosta que eu faça isso. Minha esposa não gosta que eu faça aquilo outro. E pior, muitas vezes se permite essa intimidade para reclamar da esposa para uma colega do sexo oposto. Aí é onde começa toda a destruição. Então essa é a minha palavra para os homens casados. Releiam esse texto de Coríntios, porque esses 5 pecados pediram Israel chegar a Canaã, que era a terra das promessas. E talvez um desses 5 pecados tenha impedido você de viver uma vida de promessas com a sua esposa e a sua família. Agora que eu falei onde eu errei, como alimentei o meu pecado, vamos ouvir o trabalhão que eu dei para Deus para que o meu casamento pudesse ser restaurado. Boa noite. Então, diante desse contexto de pecados, de erros, de imaturidade, não só de Igor, mas também da minha parte, por eu ter passado muito longe de ser uma mulher sábia,
uma esposa sábia. A gente já estava casada há 5 anos, namorávamos já há muito tempo, e eu tive um aborto. Então, o nosso distanciamento só foi aumentando porque as atitudes de Igor e o meu comportamento fizeram com que a nossa família afundasse. Então, nunca a destruição de uma família é culpa de um só. Ambos têm responsabilidades. Mulheres, leiam Provérbios 31, meditem, busquem ajuda, escutem conselhos de pessoas sábias, porque muitas vezes eu escutei conselhos de pessoas que chegaram para mim, até mesmo pessoas religiosas, e diziam que eu devia fazer a mesma coisa, que eu devia pagar com a mesma moeda. E isto é um pensamento mundano dentro da nossa igreja. Então, nesse contexto, Deus começou a me moldar. Deus começou a mostrar o que Ele queria que eu fosse nessa família. E Ele começou a me mostrar o papel dessa mulher sábia que até então eu nunca tinha me interessado, por ser imatura. E Deus foi colocando a oportunidade para mim, vários instrumentos. Ele colocou pessoas na minha vida, Ele colocou livros, Ele colocou músicas, palavras, tudo para poder me fortalecer nessa guerra. Até mesmo um diário, onde eu, durante esse momento, escrevia nesse diário, até o último dia eu escrevi. E, se Deus quiser, pode virar um livro, mas ainda está. E Deus foi começando a trabalhar na minha vida, porque antes de restaurar o meu casamento, Ele queria restaurar a minha vida. E em novembro de 2012, Igor saiu de casa. Só morávamos nós dois aqui em Teixeira, então as nossas famílias não moravam aqui. E quando eu cheguei em casa, ele já tinha pego as coisas e tinha saído de casa. Eu já sabia quais eram as intenções, eu já sabia qual era o desejo dele, a busca pela felicidade e o desejo de se relacionar com uma outra pessoa. E naquele momento, a minha ferida estava sangrando muito. Imagina você chegar em casa e, sabendo dos planos do seu esposo, saber que de repente o guarda-roupa está vazio. E foi um choque muito grande, mas, como eu disse, Deus, Ele sabia como seria a luta. E nada na vida de um cristão acontece por acaso. E irmãos me procuraram para fazermos uma campanha de oração. E no primeiro dia da campanha de oração, eu chorava muito, era como se eu não estivesse acreditando ainda naquilo que estava acontecendo. E eu já tinha passado no hospital onde eu trabalhava e peguei receitas de remédios controlados, eu já estava tomando remédios controlados para poder dormir, para poder me manter sã. E naquele momento, daquela primeira reunião de oração, Deus me livrou de uma depressão. Ele mostrou para mim que a luta seria grande e que eu não poderia entregar os pontos. E foi quando a minha mãe veio da cidade dela e ela falou comigo assim: Fernanda, lê 2 Crônicas 20:17. Eu vou ler para vocês porque é o versículo que marca a nossa história. Está escrito assim, 2 Crônicas 20:17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E naquele mesmo dia, eu fui à casa de uma amiga com minha mãe, e ela falou comigo assim: Fernanda, Deus tem uma palavra para você. 2 Crônicas 20:17. Então, Deus fala, confirma e reafirma o tempo todo qual é o plano dele para as nossas vidas. E até um carro adesivado com esse versículo apareceu. Teve um dia que eu estava no restaurante e aí esse carro apareceu, a gente tirou foto desse carro. E Deus falando mais uma vez o que era, reafirmando o que era o projeto dele. E Deus colocou logo na minha vida um livro que chama Uma História de Perdão e Cura, da Stormy O'Martin, que ela fala sobre diversos perdões, diversos poderes da oração. O poder da mãe que ora, o poder do marido que ora. Muitos já conhecem ela. E ela conta, nesse livro, uma história de perdão e cura, a vida dela.
E como Deus trabalhou o perdão na vida dela de coisas que ela nem sabia que ela tinha que perdoar, mas que prendiam ela. E eu li aquele livro, o livro é grandinho, eu li o livro em um dia, porque eu fui atraída, Deus me mostrava, falava comigo naquele livro, porque eu precisava me perdoar, eu precisava conhecer de perdão, eu precisaria perdoar muito mais e eu precisaria ministrar o perdão na vida do meu esposo. Então Deus me deu essa ferramenta. E a chave do perdão não justifica a outra pessoa, mas ela liberta você mesma. É uma ordem de Deus o perdão. Ele não fala com você, se você quiser, você vai perdoar. Ele manda você perdoar. E o perdão cura. E o perdão naquele momento estava me curando. E me curaria muito mais. E essa campanha de oração, tiveram 7 encontros. E no último encontro, já no final da campanha, o dirigente da oração, ele falou assim: Fernanda, Deus pediu para eu cantar uma música para você. E aí ele começou a cantar uma música de Kim. Os jovens aqui que conhecem, é bem antigo, os jovens de 80, né? É Kim de Catedral, uma música que chama Por Amor. E ele começou a cantar e aquela música não tinha nada a ver com as músicas que a gente costumava cantar. E ele cantando até a letra errada, porque também não era do repertório dele. E eu só chorava. E quando terminou, eu falei assim: essa música Igor cantou no nosso casamento. E naquele momento ele falou assim: pois Deus pediu para eu cantar para você. E era Deus fazendo um carinho, porque já tinham se passado 7 semanas e Igor não tinha voltado para casa. E as nossas famílias estavam despedaçadas, os nossos pais, nossos irmãos, porque todos sofrem quando uma família é destruída. E às vezes a gente pensa que quem vai sofrer sou eu, e Igor pensa que quem vai sofrer é ele, pronto. Só que todo mundo sofre, todos ao redor sofrem quando a sua família está em crise. E Deus colocou outro livro na minha vida, que é Como Salvar o Seu Casamento Sozinho. As pessoas falam assim: quando um não quer, 2 não brigam. Quando não quer ficar casado, não tem casamento. Só que esse livro fala assim, que eu me encontrava em um lugar especial. Primeiro, porque a posição que eu assumi indicava compromisso com Deus. Estar casado é compromisso com Deus e honra a Deus. Segundo, porque eu tinha coragem de enfrentar os problemas, ao invés de ficar atrás de um falso orgulho. E terceiro, pela maturidade, pois embora não haja resposta, e não tinha resposta nenhuma, eu decidi ter um amor forte e real. E todos nós temos 3 escolhas diante de um casamento infeliz: pedir o divórcio, que é a mais fácil, imatura e irresponsável; suportar, que é a imatura; e enfrentar e lutar, que é a escolha sábia. E ao contrário do que as pessoas pensam, uma pessoa pode salvar seu casamento sozinha sim, se aplicar os princípios de Deus. E em certas ocasiões, o cônjuge que deseja o divórcio se apegou de tal forma emocionalmente a uma outra pessoa que o laço não é quebrado a tempo de salvar o casamento. Porém, se essa paixão termina, porque isso é paixão, enquanto o divórcio se prolonga, o parceiro infiel agradece ao outro por ter se mantido firme e preservado o casamento, porque para Deus não há impossíveis. E embora os ferimentos do adultério sejam profundos, o ser humano amadurecido tem uma tremenda capacidade para conceder perdão. Lembre-se que aquele que perturba uma casa herda o vento. Está em Provérbios 14, 29. E em Malaquias, mais uma vez, está escrito que Deus odeia o divórcio. Então, se Deus odeia o divórcio, é algo que abomina, que entristece o coração de Deus. E o tempo foi passando, dezembro chegou, e muita luta, né? Quando as coisas vêm, o vendaval vem, é um vendaval. Em dezembro, a minha avó faleceu de câncer, 6, 7 dias antes do Natal. E no dia 25 de dezembro, eu fui passar o Natal com minha família e voltei para casa sozinha. E quando eu cheguei em casa, diante daquela situação, a minha sogra ainda ficava brincando, né, na fé dela. Ela falou assim: não, ele vai voltar antes do Natal, porque o Natal é um momento familiar e vai mexer com ele. E eu, na minha casa, sozinha, no dia 25, eu orei e pedi a Deus, eu sozinha no meu quarto, eu falei: Deus, tira do meu coração, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais
E o Senhor me ajuda a aceitar o fim, já que a gente tem orado e nada tem acontecido, só piora. Só que o tempo é de Deus. E no dia 26, Igor me ligou e foi na minha casa, na nossa casa, para poder falar com quem ele tinha passado o Natal e que ele já daria entrada nos papéis do divórcio. E naquele momento, eu falei com ele, eu não falo de divórcio, você faz o que você achar que tem que ser feito, mas eu não vou brigar com você em tribunal nenhum e não vou correr atrás de divórcio. E quando ele saiu de casa, aí ele foi nesse momento, pegou mais roupas, algumas coisas dele que tinha ficado para trás, e irritado porque eu não queria ceder a um divórcio amigável. E quando ele saiu carregando aquelas roupas, eu falei assim, não leva tudo não que vai dar trabalho para trazer de volta. E ele saiu mais nervoso ainda, e roupa caindo pelo meio da casa, pelo caminho, e saiu irado comigo. Mas aquela era a minha vontade, era de lutar pelo meu casamento e de mostrar para ele que o nosso casamento era importante. E eu saí da minha casa e passei na casa de uma amiga para poder orar. Assim que ele saiu de casa, na verdade, para poder chorar, porque tem horas que a gente não consegue orar. E Deus entende o nosso choro. E eu sentei lá no sofá dela e fiquei esperando. E quando ela veio com uma senhora que estava lá com ela. E aquela senhora, sem eu nunca ter visto, hoje é uma grande amiga, ela olhou para mim e falou assim, minha filha, Deus mandou te dizer que Ele não vai tirar do seu coração. Você pediu, mas Ele não vai tirar. Porque Ele tem se orgulhado da sua postura diante dEle. Espera, acalma, porque a luta é dEle. E assim, era só confiar e esperar, apesar de toda a dor. E o tempo foi passando, nesse momento o Igor já tinha se afastado da igreja, já estava frequentando uma outra igreja. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas mãos. A gente quer dar uma ajudinha para Deus. A gente quer resolver alguma coisa e Deus não precisa da nossa ajuda. Quando a luta é dele, a luta é dele. É quietar mesmo e ficar parado. E eu desejava procurar o pastor daquela igreja que ele estava frequentando. Porque, pela nossa imaturidade, nós dois éramos religiosos. Nós não tínhamos experiências com Deus. E Deus estava nos dando aquela experiência. E frequentar uma igreja naquele momento era, de certa forma, esconder. E eu queria falar com aquele pastor o que Igor estava fazendo. Eu queria ir lá denunciar ele, mostrar que ele estava errado, que ele estava ali todo por mim condenado. E eu esperei, porque eu também não tinha coragem de ligar para aquele pastor, apesar de conhecê-lo, de ligar e marcar com ele. Foi quando ele me ligou e marcou comigo. E assim, era Deus mexendo nos pauzinhos dele. E quando aquele pastor me ligou, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, porque Igor já tinha conversado antes. E foi a primeira vez que eu escutei assim, eu conversei com seu ex-marido. Eu nunca tinha escutado essa expressão. E naquele momento eu comecei a falar com aquele pastor que eu não aceitava que ele fosse meu ex-marido, que ele era meu marido e que a gente não pode colocar a culpa em Deus pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Porque não adiantava naquele momento dizer que o nosso casamento, às vezes as pessoas quando estão nessa situação falam assim, mas o casamento não foi de Deus. Eu errei e foi imaturidade, esse casamento não foi de Deus, então pode ser desfeito. E eu falei com aquele pastor que desde quando eu era criança, meu pai orava por mim e consagrava a vida do meu esposo. E aí, de repente, depois de casados, do nada, o meu casamento não era de Deus, por conveniência o meu casamento não era de Deus. E eu falei muito para aquele pastor, e ele me escutou, me aconselhou, me ajudou naquele momento. E eu saí daquela igreja, sabe quando você pisa sem sentir o chão? Eu saí daquela igreja sem sentir meus pés no chão. Porque eu falei, meu Deus, eu diante de uma autoridade do Senhor, enfrentando e falando que eu sei que Deus pode restaurar o meu casamento, que não é simplesmente assim, não quer, não tem mais. E o tempo foi passando, já tinha cerca de 4 meses, e
as pessoas vão se acomodando e vão achando que um caso de adultério pode, de repente, virar um outro casamento, pode virar um namoro, pode virar um caso de amor. E não pode. Deus odeia o divórcio. Que isso fique bem claro para as pessoas. E aquilo me angustiava, porque eu me colocava, meu Deus, como que as pessoas podem aceitar as coisas com normalidade? Como que as pessoas podem achar que isso é normal? E cerca de 4 meses que ele tinha saído de casa, veio a notícia que essa outra pessoa estava grávida. E naquele momento foi o divisor de águas para muitas pessoas, porque quem acreditava que o casamento podia ser restaurado, quando veio aquela notícia, muitas pessoas ficaram para trás. Muitas pessoas que estavam comigo me ajudando ficaram para trás. E naquele momento, assim, a dor era muito grande, porque eu tinha passado por um aborto e aquela vida que estava sendo gerada, para mim, era a concretização do pecado, apesar de ser um milagre de Deus. Só que a dor era muito grande, porque os sonhos agora se realizariam com uma outra pessoa. E muitos me perguntavam se eu ia continuar lutando, como seria, qual seria a minha postura. E eu sabia que Deus não mentiria e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os planos dele são maiores do que o nosso. E eu fui, naquela semana dessa notícia, no médico com a minha mãe. Minha mãe veio para poder ficar comigo e eu fui ao médico com ela. E chegando lá, esse médico, ele era divorciado. É divorciado de uma mulher que se chama Fernanda. E ele já tinha me dito isso. E quando nós chegamos na consulta, ele começou a falar de novo. Por eu me chamar Fernanda, ele deve ter lembrado da situação. E ele começou a dizer de novo. Ele elogiava muito Fernanda. Que Fernanda era bonita, que ela era uma pessoa muito boa, que era uma amiga, uma mulher maravilhosa. E eu fui logo dizendo para ele, falei assim, olha, doutor, você podia voltar com essa Fernanda. E ele pegou e falou assim, não, mas eu não posso, porque eu traí. Eu fiz muita coisa errada com ela. Eu sei que ela me perdoou, mas eu não me perdoei. Eu sei que eu tenho que viver cada dia, foram as palavras dele, cada dia no inferno para poder pagar o pecado que eu cometi. E naquele momento, até mesmo diante dessa situação, quando a gente está aberto, quando a gente está sintonizado com Deus, Deus está falando com você, Deus está falando com a gente o tempo todo. E eu vi, meu Deus, como que o pecado é um poder escravizador. Porque Deus, quando a gente se arrepende e Deus nos perdoa, os nossos pecados são lançados no fundo do mar. Ninguém precisa mais pagar penitência pelos pecados, porque Deus já pagou. E na cabeça daquele homem, ele precisava pagar cada dia pelo seu pecado. E eu comecei, então, a lutar, orando pelo meu marido, para que aquele filho não prendesse ele ao pecado. Para que aquela situação não prendesse mais ainda ele ao pecado. Apesar de estar muito magoada. E com cerca de 2 meses depois, vieram os primeiros sinais de arrependimento, quando um amigo de Igor me procurou e me pediu para eu não desistir. Era um amigo dele, eu não tinha contato nenhum. E ele foi me procurar e falou assim, Fernanda, não desiste, por favor, porque Igor não está bem. E eu sei que ele sabe que ele está errado, mas ele não está conseguindo ainda. Mas não desiste, não deixa de lutar. E aquilo ali era Deus me reanimando, apesar do que o inimigo fazia para poder derrubar mais ainda a minha família. E veio então a conferência da família na nossa igreja. E a primeira palavra da conferência, o tema era Família em Perigo, lute pela sua. Então estava eu lá lutando pela minha família. E a primeira palavra da conferência era em 1 Samuel 30, de 1 a 20, onde Davi chegou no acampamento e tudo que ele tinha, inclusive sua família, tinha sido roubada. E a primeira atitude de Davi foi não se conformar com o caos. Busque forças no Senhor, pedindo que a situação seja mudada, pois a última palavra vem de Deus. A segunda atitude de Davi foi buscar a Deus. O inimigo podia estar se divertindo com o que é seu, mas acredite, a família é sua, o projeto é de Deus e é para você.
Então, aquelas palavras me davam forças novamente, porque Deus me realimentava. E a terceira atitude é ter a certeza que Deus traria de volta tudo o que foi tomado. Nada do que Deus te deu ficará nas mãos do inimigo. Não importa a situação, importa a sua atitude diante de Deus. Tinha um outro livro que falava assim: quanto mais a situação ficar feia, ficar pior, ficar de forma que as pessoas mais loucas, que as pessoas não acreditem, como o pastor citou o versículo, aí que Deus quer mostrar o seu poder. Quanto mais as pessoas acharem que você está doida, que você enlouqueceu, de ainda continuar com a aliança, de continuar lutando pela sua família, é aí que Deus vai mostrar que Ele pode. Porque para Ele não existe situação fácil ou difícil. Para Ele nada é impossível. E orar por Igor naquele momento era minha demonstração de amor, porque a gente não decidia, a gente não tinha contato. Ele foi, eu fiquei, ele lutando pelo divórcio e eu lutando pela minha família. Eu decidi esperar o meu casamento. E veio o dia dos namorados. E naquele momento era mais complicado ainda, que eu falei, meu Deus, ele é meu marido, ele não é namorado de ninguém. A gente já passou tanta vergonha, eu já passei tanta humilhação, tanta exposição. Não deixa, meu pai, que ele se exponha com uma outra pessoa, porque ele não é namorado de ninguém, ele é meu marido. E eu fui dormir tranquila quando minha amiga Cris me ligou e falou assim, Nanda, vem me buscar aqui no restaurante, porque eu tive que ficar aqui no banheiro, porque Igor ligou para o marido dela, para Ed, para eles poderem conversar. Então, no dia dos namorados, ele passou conversando com o nosso amigo e eu passei em casa com a minha amiga, de joelhos, orando, porque Deus estava movendo, porque Deus estava trabalhando em favor da nossa família, apesar do inimigo continuar guerreando. E em julho veio o diagnóstico de câncer do meu pai. Eu já tinha perdido a minha avó em dezembro, e em julho veio o meu pai com câncer. E Igor sabia o quanto isso mexia comigo, como que isso me desestabilizava totalmente. E nesse momento, ele me procurou e ofereceu para a gente poder ir à cidade dos meus pais, para eu poder ver meus pais. E como eu disse para vocês, assim, o contato era pouquíssimo. E nós fomos à casa do meu pai e na volta a gente teve muita oportunidade para poder conversar e ele confessou como ele se sentia culpado, como ele não conseguia se perdoar. E eu pedi a Deus para poder ministrar na vida do meu marido, para as oportunidades que eu ter, eu mostrar para ele o que Deus queria para as nossas vidas, sem cobranças, sem acusações, porque não era isso. Às vezes a gente acusa o marido e está perdendo uma oportunidade de salvar ali uma situação. E eu pedi a Deus para me usar, já que Ele tinha me capacitado a perdoar. E Igor começou a confessar o que passava no coração dele, como ele estava se sentindo. E eu propus para ele, eu falei, Igor, vamos passar na volta numa igreja, na estrada, a gente entra em alguma cidade, vamos passar numa igreja, para a gente poder ter um momento, né, escutar Deus. E ele falou, então vamos. Porque, como eu disse, a gente tem que estar aberto, e Deus fala. E ele ficava muito assim, eu não quero que ninguém venha me falar mais nada, eu não quero que pastor me fale nada, que amigo me fale nada, que ninguém venha me dar conselho. Eu quero que Deus fale comigo. Na hora que Deus falar, eu vou fazer. Que é o pecado que ele falou de colocando Deus à prova. Colocar para Deus algo que Deus não quer que a gente faça. E nós entramos numa igreja Maranata, em Carlos Chagas. Aconteceu do carro de ter tido um acidente e a gente ter que voltar para Carlos Chagas porque não podia seguir para Nanuque. E nós entramos numa igreja em Carlos Chagas sem conhecer ninguém, nós sentamos e aí eu abaixei minha cabeça, quando eu levantei estava lá no projetor, 2 Crônicas 20:17. Eu falei, Deus, não precisa falar mais nada comigo, pode falar com ele, fica à vontade. E aí a pregação foi, quando terminou o culto, uma senhora, a gente nunca tinha visto, puxou ele e falou assim, meu filho, escuta porque Deus está falando. E Deus tem uma coisa para fazer na sua vida, uma coisa grande com essa pessoa, com essa mulher. E aí a gente saiu dali também sem conseguir falar muita coisa mais.
E quando nós chegamos para ele poder me deixar em casa, ele chorava muito. E quanto mais ele chorava, mais eu pedia a Deus para ele chorar. Porque eu sabia que o verdadeiro arrependimento, ele traz quebrantamento. O verdadeiro arrependimento, como Pedro levou à salvação, como Judas, que foi remorso, levou à morte, levou ao suicídio. E eu pedi a Deus para quebrantar o coração dele, para poder fazer que ele chorasse mesmo, para que onde ele estivesse, que Deus o incomodasse, que ele se sentisse triste naquela situação, que Deus fizesse com que ele sentisse nojo, como Deus sente nojo do pecado. E veio então, o mês de agosto, a audiência. Como ele já deu entrada em dezembro, até demorou bastante. Em agosto, a audiência de divórcio foi marcada. E eu corria do oficial muito, porque eu não queria nem receber a intimação. E o oficial me achou um dia antes da audiência. E no dia da audiência, não tinha, apesar de eu falar que eu não ia comparecer, não tinha como ficar preocupada, saber o que aconteceria. E foi no dia que a nossa amiga Carol, a esposa do pastor, teve o parto de Laura, né, que veio a falecer. Inclusive, hoje ela teve o parto de Laís. E naquele dia, eu me envolvi com ela no hospital. E passou o horário da audiência, era 5 horas, passou o horário da audiência, eu esqueci completamente. E no outro dia, eu indo trabalhar, teve um acidente de trânsito. E eu desviei do acidente. Quando eu desviei, Igor também tinha desviado, estava parado, vendo lá o acidente. E eu desviei, dei de cara com ele e parei. E ele pegou e tinha me dito que ele não tinha ido à audiência do divórcio. Que ele tinha comentado com o advogado dele que ele não ia mexer mais com aquilo. E eu, besta, falei, você não foi não? Também não. E vendo ali o poder de Deus, porque a pessoa chegou a dar entrada, então era muita certeza do que queria. Era muita convicção de que ele não queria a família, de que o divórcio era o melhor. E Deus estava permitindo essa reaproximação gradativa. Coisas foram acontecendo, ocasiões em que nós podemos nos encontrar e compartilhar a questão, ele, do que seria a postura dele, eu da questão do perdão, a preocupação com esse filho que viria. E tendo convicção do que Deus podia fazer ainda em nossas vidas. E ainda em agosto eu fui ao Congresso de Mulheres do Diante do Trono em Belo Horizonte. E foi um congresso assim que eu fui falando, meu Deus, eu estou indo, deixando para trás a minha casa, deixando para trás essa situação, porque o Senhor está comigo, o Senhor tem cuidado disso. Me ajuda e me fortalece ainda mais, porque a guerra era grande. Apesar dos sinais de arrependimento, a luta era muito grande. E quando eu fui nesse congresso, a pregadora, ela falou assim, olha, nós estamos no 2º dia de congresso. E no 3º dia, é uma palavra profética. Vai ressuscitar. O que vocês estão vivendo aqui vai mudar a vida de vocês como vocês vivem lá. O que estava morto vai se levantar. E naquele momento eu tomei posse daquela palavra, porque Deus falava e aconchegava o meu coração. E no 3º dia de congresso, eu acordei com a ligação de Igor, falando que ele tinha colocado um ponto final naquela relação. E, para a glória de Deus, era menos um pecado, porque todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E em agosto, setembro nós faríamos mais algum ano de casamento. E para a glória de Deus, Igor já tinha voltado para casa. E para a glória de Deus, esse filho nasceu. E para a glória de Deus, Deus me deu a oportunidade de também ter minha filha. E para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje para poder falar com vocês que vale a pena lutar, vale a pena orar, vale a pena se santificar e buscar a Deus pela família de vocês. Independente da situação, seja um problema pequeno ou um problema grande, para Deus não existe tamanho. Ele é o Deus dos impossíveis. Eu vou passar um vídeo para vocês.
escrito mind. em Oséias 6 que veio à minha mente. It's not my sermon, Não é o meu sermão ainda, but I just want to mas encourage eu you with quero this. encorajar vocês com isso. It says, Como "Come, let está us return escrito to the em Oséias Lord, 6 que veio à minha mente, It's not para my o sermon, Senhor, for He has torn us, pois Ele nos despedaçou, and He will heal us. mas nos curará. He has struck us down, Ele nos feriu, and He will bind us mas up. sarará as nossas feridas. After 2 days, Depois de 2 dias, we came yesterday. nós chegamos ontem. This is the second Este é o day. segundo dia. He will Está revive escrito: us. Ele nos dará vida novamente. And on the third day, E ao terceiro dia, amanhã, amanhã, the word a says, palavra diz: He will raise us up. nos levantará. He will raise us up. Nos levantará. Why? Por quê? It says so Está you can escrito, live before Him. para que vivamos diante dele. Amen. Amém. What God is doing O here que Deus está fazendo is aqui going to change the way you live vai there. mudar a sua vida como você a vive lá. Glória Glória a a Deus. Let's give Him Vamos a aplaudir hand. o Senhor? Amém. E eu tô com uma pessoa aqui que quer te dar um recadinho também. Igor, eu estou orando por você. Tá vendo, Igor? Tem muita gente orando por você e Deus vai fazer. Vai fazer a restauração do nosso casamento. E eu creio nisso. E você vai me agradecer e agradecer a todas essas pessoas por a gente não ter desistido. Te amo. É nada, 5 horas da manhã, hein? Bom dia, 5 horas da manhã. Hoje é o 4º dia que nós estamos de pé para orar, Mostrar interceder aqui. pela vida de Igor, interceder pela libertação da vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja glorificado, aleluia. Queria convidar o pastor Júlio para que nós pudéssemos orar pelas famílias e dessa vez a palavra não é só para os homens, mas para os casais. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé de novo. Tudo isso que nós acabamos de presenciar é o milagre de um Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo que está neste lugar agora e é o mesmo que continuará cuidando de todos nós amanhã. Talvez você, homem, esteja desanimado, talvez permitindo que outras coisas tomem a prioridade no seu lar. Talvez o futebol, talvez os aplicativos sociais, as redes sociais, talvez o próprio ciclismo, o tênis, o carro, o seu trabalho. E talvez você não está percebendo, mas você está começando a perder o domínio, a direção do seu casamento. Então, nós gostaríamos muito que, nesse momento, eu não vou pedir que você venha à frente, você pode ficar no seu lugar, mas que você coloque o seu coração no melhor lugar, que é nas mãos de Deus. Tudo que nós compartilhamos com você hoje não quer dizer que nós somos melhores que você em nada. Não somos pecadores, somos falhos. Semana passada eu tive que sentar com o Fernando e dar uma realinhada nas prioridades. Eu comecei a praticar um esporte, de repente eu queria competir nesse esporte, demanda tempo, academia. E opa, Igor, vamos retomar aí, que você está tomando tempo da nossa família para praticar esporte, para começar a competir, viajar para outras cidades para competir. Opa, a prioridade não é essa. A prioridade é o Senhor, a prioridade é a nossa família. Então nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que vocês em nada, meu irmão. Simplesmente para dizer que a mesma graça que nos alcançou está gratuitamente
disponível para você também. Então que você creia nisso. E também nós não viemos aqui julgar ninguém. Se você tem alguma dificuldade com relação à cobiça, à idolatria, à imoralidade, por Deus aprova, a murmuração, nada disso. Nós só viemos dizer, dar um alerta, que existe um caminho melhor para isso. Então feche seus olhos e nós vamos orar, pedindo a Deus que faça nada mais, nada menos que a vontade dele na sua vida. E caso, meu irmão, tenha algo que você já foi tocado pelo Espírito Santo, ele já disse para você que está errado, e que de repente você não está sentindo força para fugir. Talvez aquela carona que você dá para sua colega, ou você, esposa, dá para o seu colega de sexo oposto. Talvez aquela intimidade que você tem com uma pessoa que não deveria ter. Talvez sim, são os vídeos que você está tendo acesso que não deveria ter. Ou talvez você não está orando com a sua família. Seja qual for a situação que Deus já falou com você. Não sou eu, nem a Fernanda, nem o pastor. Não, não. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, de todo mal. Então feche seus olhos e coloque o seu coração humildemente nas mãos do Senhor. Pai, ainda na Tua presença nós já Te glorificamos por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Amém. Pai, o Senhor sabe que nós não nos importamos, porque nesse momento mais pessoas em nossa cidade, no mundo, conhecem um problema que ocorreu grave em nossa família, em nossa vida. Mas, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, a mesma graça, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma força que o Senhor deu a Fernanda, que o Senhor me deu, que o Senhor possa, nesse momento, em nome de Jesus, dar a esse irmão, a essa irmã, que talvez esteja passando por alguma dificuldade relacionada à cobiça, desejando, Senhor, aquilo que não é para ele, desejando de forma egoísta, Senhor, ser feliz e não fazer o seu cônjuge feliz. Pai, em nome de Jesus, também tire toda a idolatria. Talvez esse irmão, essa irmã está se dedicando muito tempo ao trabalho, à sua faculdade, às suas buscas de popularidade, às suas buscas pessoais, sociais. Até mesmo os seus hobbies têm se transformado em algo maior que o tempo com a sua família. Senhor, talvez esse irmão tem tido mais tempo com outras coisas do que até mesmo com a comunhão, até mesmo com o sexo, Senhor, com a relação íntima. Em nome de Jesus, também liberte, pelo poder que é em Teu nome, Senhor. Senhor, talvez a imoralidade, Senhor, já tomou conta da mente desse irmão, dessa irmã, ao ponto, Senhor, que ele não consegue nem sentir prazer com a sua esposa, porque ele já está codependente, ele já está preso, amarrado a essa necessidade de ver a pornografia, de ver se é um vídeo, uma foto, uma revista, seja qual for a arma que o inimigo tem usado. Pai, em nome de Jesus, também liberte esse irmão, essa irmã. Senhor, quantos de nós temos posto, Senhor, à prova, quando nós queremos que o Senhor faça algo que não é da Tua vontade, não está na Tua palavra, mas é do nosso interesse particular, é do nosso cunho pessoal. Senhor, também repreenda isso em nossas vidas. E, Senhor, não permita que nossos lábios venham murmurar contra a nossa esposa, contra o nosso esposo, falando mal dele para um colega, para uma amiga, falando mal dele, Senhor, para a família, denegrindo a imagem do seu cônjuge de forma alguma, Senhor. Pai, nos faça ter postura de homens e mulheres que zelam, que blindam, que protegem a sua família. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e simplesmente pedimos, nessa noite, Pai, que o Senhor encontre aqui corações com terras férteis, que recebam essa palavra com humildade, com amor, com carinho, e permitam que o Senhor transforme casamentos, famílias destruídas, desgraçadas, em lares restaurados pelo poder do Teu nome. Senhor, talvez pessoas vieram aqui apenas pela curiosidade de saber mais uma história, mas, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras que saiam nessa noite, que a história que venhamos a contar, que ouvimos essa noite,
não tem uma vírgula a menos nem a mais, e que não torne instrumento de tropeço, pelo contrário, salvação. Que seja, Senhor, um testemunho de salvação, porque se não for para isso, Senhor, nada disso valeu a pena. Então, Pai, até mesmo aquele que veio por curiosidade, que o Teu Espírito Santo alcance esse coração e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Pai, nós não somos melhores que ninguém, nosso casamento não é melhor que o de ninguém. Por isso, também, mais uma vez, eu consagro, Senhor, a minha esposa, guerreira, vitoriosa, ao Senhor. Pai, obrigado pelo maravilhoso filho e filha que o Senhor me deu. Senhor, tu sabes quão felizes nós somos por tudo isso que o Senhor transformou, por ter esse amor, por ter essa família maravilhosa. Obrigado, Pai, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Obrigado, Senhor, pela minha filha. Obrigado, Senhor, pela nossa família. E que o Senhor esteja, Senhor, com a família de cada um aqui nessa noite, fazendo neles a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E você, homem casado, não perca a oportunidade de assumir a liderança do seu lar. E que o Senhor abençoe por onde quer que esteja, que caminhe, seja aqui fisicamente, ou seja ouvindo essa mensagem, que você receba a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Igor, Fernanda, igreja, onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos tão carnais, somos tão incrédulos, somos tão céticos, que ao ouvirmos um testemunho desse, muitos ainda pensam, eu não tenho a natureza de Fernanda. Não é natureza humana, não é personalidade, é natureza espiritual. É um temperamento controlado pelo Espírito Santo. É o próprio fruto do Espírito. Ela acabou de falar aqui agora. Eu também não tinha essa natureza, não. Não tinha, eu não tenho, você não tem. Mas Deus dá. Você que julga ser impossível perdoar alguma pessoa por algo que lhe foi cometido algum tempo atrás, olha para esse testemunho como a própria boca de Deus falando à sua vida, ao seu ouvido, sussurrando ao seu coração. É para a gente ouvir, vibrar e aplicar no coração também. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Já é a segunda vez que eu os ouço. E é a segunda vez que eu sou tremendamente impactado pelo poder do Senhor na instrumentalidade de vocês. E que vocês continuem sendo boca do Senhor por onde quer que Ele os envie. Tá bom?